Fala galera, está no ar mais um programa divertido e recheado de conteúdo. Hoje teremos uma conversa especial com a equipe que gravou os episódios da websérie. E uma matéria especial sobre o cinema brasileiro. E o último capítulo da saga do Contador de Rondas. Não sai daí! É o programa ou não que chegou aí, na sua telinha. Hoje o Ou Não está em clima de despedida. É mesmo, Gui. Vamos exibir o último episódio da nossa websérie. Mas para fechar com chave de ouro, nós vamos reunir toda a equipe que gravou a série para ter uma entrevista bacana com eles. Também vamos falar com a Caroline Calil para saber de onde surgiu essa ideia e como foi elaborar o primeiro episódio. Vamos conferir então agora como é que foi a entrevista. Então cada grupo ele recebeu um gênero, foi sorteado, que a gente deveria basear cada episódio nesse gênero. Foram 5 gêneros selecionados: comédia, romance, terror, ação e suspense. No caso, o meu episódio foi a comédia, então toda a história, todo o roteiro, ele devia estar, de certa forma, trazer o gênero comédia ou qualquer outro à tona. Então, assim, todos os grupos, eles partiam de uma história base, assim, por exemplo. A história, ela acontece que o Ademir, ele é zelador, trabalha à noite nessa instituição e na parte da manhã ele estuda administração. Como cada episódio ele tinha um gênero, foi bem interessante a gente ver como a história, ela, por mais que ela estivesse única em todo episódio, em toda a websérie, ela também foi muito abordada de formas muito diferentes devido ao gênero. No caso, o meu episódio, que foi a comédia, a gente trouxe um pouco dessa irreverência do Ademir, não tanto a profissão dele, nem as formas como ele trabalhava, como ele interagia com as pessoas, como aconteceu em outros episódios, como no romance, como no terror, que enfatizaram muito a profissão dele e a relação com as pessoas. O Ademir, então, ele chega na biblioteca, nós escolhemos o espaço da instituição como a biblioteca, e como ele é muito estabanado, na biblioteca a gente colocou o silêncio como um fator que remetesse assim, ao que ele não poderia fazer. Então, tudo que ele faz, ele se atrapalha e acaba realmente fazendo barulho, acaba atrapalhando as outras pessoas. Como ele é zelador, uma característica dele é que ele tem a mania de trancar as portas. Então, trancar as portas, ela também era uma característica que tinha que estar presente, de certa forma, nos outros episódios. No nosso, ele acabou trancando a porta da biblioteca. O que isso acabou transtornando todo o espaço, as pessoas não conseguiam entrar e nem sair. Acabou sendo muito legal, porque ficou bem espontâneo por parte dos atores e do Ademir em si. A gente conseguiu trazer essas duas características. Então, várias situações, ele acaba caindo no meio do episódio, ele dorme, ele não consegue estudar porque ele está cansado. Então, tem vários pontos que ficaram realmente bem engraçados. No dia da gravação, houve vários, como sempre há na produção, vários problemas. A gente não conseguiu a atriz que ia ir, que ela acabou não tendo como. Então, eu também tive que assumir, por falta de personagens, assim, de atores, a gente teve que o próprio grupo assumir certos papéis para a gente conseguir completar o cenário, realmente dar movimento à biblioteca. A gente se dividiu mais por o que a pessoa, assim, características da pessoa mesmo. A pessoa, como eu sou uma pessoa muito mais agitada, quero fazer as coisas logo, acabei ficando com a direção. Os guris, o Saulo, o João, eles, como são pessoas um pouco mais contidas, ficaram na parte da claquete, também ajudaram a segurar microfone, os equipamentos. O Ricardo e o Jefferson também ficaram nessa parte de assessoria à gravação, né? Então a gente se dividiu mais pelas nossas características mesmos. Mas a gente também foi, no caso, ator do nosso próprio episódio por falta de ator externo. A gente realmente não conseguiu pessoas que pudessem participar, porque foi uma gravação, se não me engano, começou de manhã cedo e foi até de tarde. A gente ficou um bom tempo, a gente ficou lá gravando na biblioteca um tempão, o que isso, muitas pessoas não estão disponíveis, né, para ficar o dia inteiro. Então, o grupo se dispôs também a fazer parte do episódio. Eu acho que a principal relação que a gente vê da websérie, da criação com o curso de publicidade e propaganda, é justamente tu conviver, tu conseguir trabalhar em grupo, porque a publicidade em si, a gente tem que trabalhar com o outro, a gente precisa do outro para construir, para a gente chegar naquele resultado. Então, a websérie, ela me mostrou mais, assim, como a gente tem que depender do outro, do episódio do outro, para a gente conseguir chegar no resultado que a gente quer.
E no mercado também isso é fundamental, a gente não consegue trabalhar se a gente não tiver o apoio do outro, se a gente não conseguir trabalhar mesmo juntamente com outras pessoas. Eu acho que a websérie ela consegue unir as pessoas por um fim comum. E dia 19, sexta-feira, é o Dia do Cinema Brasileiro. Que trida e... Como ele é o pai do audiovisual, a gente preparou um Fora da Salinha diferente e especial para ele. Quem vai contar sobre esse assunto é um especialista, Bebeto Badic. Ele é professor da cadeira de Cinema 1. Então, uma entrevista com o Bebeto. Roda aí que eu tô ansiosa para assistir. O cinema brasileiro demorou para se desenvolver. Apenas na década de 30 que surgiram as primeiras produtoras cinematográficas. Mas o cinema nacional só evoluiu mesmo na década de 60, com o chamado Cinema Novo. O lema do período era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. O Pagador de Promessas, escrito por Anselmo Duarte de 1962, foi o primeiro filme nacional a ser premiado com a Palma de Ouro do Festival de Cannes. As décadas de 70 e 80 foram um período de crise para o cinema nacional. Mesmo assim, alguns bons filmes são produzidos, como Dona Flor e Seus Dois Maridos, de Bruno Barreto, lançado em 1976, inspirado no romance homônimo de Jorge Amado, com Sônia Braga, José Wilker e Mauro Mendonça. A década de 90 é marcada pela diversidade. O filme passa a ser um produto rentável e a indústria cinematográfica brasileira ganha impulso. Bom, na verdade, assim, não tem como a gente falar muito sobre o cinema brasileiro sem falar um pouco da história do cinema brasileiro, que passou por diferentes períodos, né? A gente teve, assim, todo o período de quando surgiu os ciclos regionais em várias partes do Brasil, quando surgiu o cinema, depois a gente teve as chanchadas cariocas, que até o Carmen Miranda surgiu dali, né? Que até hoje, para muita gente, o Brasil é banana e abacaxi, a Carmen Miranda fazendo com seus balangandãs. Depois a gente teve os grandes estúdios paulistas, né? Lá em São Bernardo do Campo, a Vera Cruz, que produziu grandes filmes, sobretudo baseado em dramaturgia brasileira, né? Até vir o Cinema Novo, que foi assim, uma ruptura com isso tudo, que foi o mais próximo que se conseguiu de uma linguagem e de temas brasileiros, né? Depois a gente, infelizmente, durante o Cinema Novo também a gente teve a censura, o período da censura, onde a produção foi praticamente nula, até que se teve a retomada logo após aquele famigerado plano Collor, no governo Collor, que acabou com o filme, acabou com a produção, e a gente teve a retomada com um filme muito significativo, que foi a Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, da Carla Camurati, né? E aí, desde então, o Brasil, digamos que ele, no meu entendimento, perdeu um pouco da identidade. O que a gente tem, assim, das últimas produções que têm feito sucesso no exterior, se é para falar de estética, é uma coisa que uma grande pesquisadora, a Ivana Bentes, fala que antes a gente tinha a estética da fome, lá com Glauber Rocha, com o Cinema Novo, né, os Pereira dos Santos, com Vidas Secas. E agora a gente tem a cosmética da fome. Então, filmes que se utilizam, né, das mazelas sociais do Brasil para vender o nosso país lá fora. Então, assim, a gente passou do carnaval para violência, para assassinato, para favela, para extermínio. Eu, particularmente, acredito que o cinema brasileiro não vive um bom momento. Se a gente for comparar, por exemplo, com o México, né, com grandes diretores, com grandes filmes, e com a Argentina, que é um espetáculo, né? A Argentina está numa crise muito pior do que a nossa, e parece que os diretores... Parece não, né? A gente sabe que os diretores lá se juntaram e disseram, bom, já que estamos ruins, estamos mal, então vamos fazer aquilo que a gente gosta. O que a gente gosta de fazer é cinema. Então basta ver um filme argentino e a gente fica chorando o resto do ano, porque os brasileiros não chegam nem a unha do dedão do pé. Então, se a gente for comparar, o argentino, ele trabalha temas muito mais profundos. O que a gente tem no Brasil hoje são temas ridículos. Absolutamente, de grandes filmes, né? Porque tem excelentes filmes que não chegam até nós. Excelentes filmes feitos no Recife, feitos em São Paulo, feitos mesmo no Rio Grande do Sul, e acabam não circulando no país. Então a gente conhece muito pouco do bom cinema brasileiro. O que a gente conhece são aquelas drogas, aquelas bombas que tem aquelas estrelas da Globo puxando, ou então aquelas comédias que não dizem absolutamente nada, que as pessoas riem na frente da TV, e o cinema virou o quê? Uma grande tela de televisão. Tu vai ver no cinema os atores que tu vê na televisão, e com enredos absolutamente desprezíveis. Eu, particularmente, eu fui ver uma vez um filme argentino e tinha como trailer um filme brasileiro. Eu senti vergonha de tão ruim que era. Uma comédia escatológica, com palavrão, né, o tempo todo. Eu não preciso ir no cinema para isso. Então, eu acredito que o cinema brasileiro está numa fase bem ruim.
Não é à toa que a gente tem os argentinos e os mexicanos por cima, porque eles trabalham os temas com muito mais profundidade, com mais estética, né, visual, com direção de arte, fotografia, com atores espetaculares, não necessariamente atores de televisão, porque atores de televisão fazendo cinema tem vezes que parece que as pessoas estão dizendo corta, faz de novo, né? Não me soa natural. Mas eu acredito que fica aquela política do pão e circo, entendeu? As pessoas gostam de rir com comédia escrachada, com questões de sexualidade, marido corno, mulher vagabunda, piadas chulas. E as pessoas vão rir da bilheteria, então vamos continuar fazendo. Não que não exista, como eu falei antes, que não existam bons cineastas, bons roteiros, só que esses não têm espaço. Não tem nem espaço em financiamento. E a gente tem a lei do cinema, o fundo lá de cinema, e aí a gente vai ver quem ganha. Sempre aqueles que vão garantir retorno de bilheteria. Isso é uma lástima. Assim. Eu acredito que o cinema brasileiro já foi muito bom. Agora, realmente, eu tenho vergonha de alguns filmes brasileiros. Quando eu vejo o trailer, foi o que eu falei anteriormente, eu tenho vontade de me esconder. Isso não é possível que se esteja gastando isso. Aí tu olha, dos 10 mais vendidos, 9 são comédias. Ou 8 são comédias, e outros 2 são biografias de cantor sertanejo. Onde é que a gente vai parar? É um desespero total e absoluto. Qualidade, né? Sobretudo esse Central do Brasil, Dona Flor e seus dois maridos, que o Jorge Amado é um escritor mundialmente conhecido. Na França ele é simplesmente adorado, tanto que ele tinha um apartamento em Paris. E Dona Flor, além disso, ela explorava, é um filme que explora a sensualidade, não a baixaria do corpo. Tanto que assim que as cenas que a gente vê na Dona Flor são cenas absolutamente sensuais, tem toda aquela baianidade. Olha que foi feito por uma paranaense, né? Sônia Braga de Maringá, no Paraná, nem baiana ela é. Mas ela é uma excelente atriz, e isso puxou muito o filme. A gente tinha também o Zé Wilker, né? Um excelente ator, fazendo o marido que se vai, né? Enfim, Central do Brasil, a gente tem um roteiro espetacular, uma Fernanda Montenegro que dá um show, aquele menino também, é uma história completamente fora de qualquer padrão, né? E aí que fala também, tem um quê de cosmética, da fome, mas não é apelativo. Um financiamento que não dependa de um grande conglomerado da mídia como é a Globo, né? Globo Filmes, né? Que as leis de incentivos sejam realmente para incentivar os jovens cineastas, que não tem incentivo nenhum. Porque boas ideias nós temos, bons cineastas nós temos. Mas como eu te disse, por exemplo, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul a Casa de Cinema de Porto Alegre. Os filmes fazem uma boa carreira no Rio Grande do Sul porque eles são conhecidos, porque os atores são conhecidos. Alguns conseguem se projetar, mas vai lá para o Norte e Nordeste e não tem nenhuma ideia. Parece que é outro país. Né? Eu acredito que seja isso, né? Falta de financiamento não é falta de boas ideias. E isso a gente vê não só no cinema, né? Se for pegar nas artes cênicas, os grandes atores conseguem verba para fazer os espetáculos, né? Atores que estão na televisão. E aí a gente tem bons diretores, bons elencos em várias partes do Brasil e as pessoas não têm verba. É uma má distribuição dessas verbas. É que é concentrada na mão de alguns diretores, porque depois isso tudo vira, né? Resume um pouco, corta, edita e coloca no tela quente, temperatura máxima e garante mais público. Eu não sei, eu não tenho uma bola de cristal, mas não vejo assim uma saída imediata. E agora aqui um momento de muita tristeza e que vai deixar saudades no programa. Faremos a edição do último capítulo da websérie. Durante 3 capítulos a gente acompanhou as desaventuras do Ademir. Então agora a gente vai conferir o que rolou nesse 4º capítulo da websérie produzida pelos alunos de Produção Audiovisual 2. Roda aí, Jonathan, que o pessoal já tá ansioso para assistir.
Porque você tá dormindo no laboratório. Desculpa, moço. É que eu tô aqui pra gravar a Bruxa Medeia. Quem? A Bruxa Medeia, moço. É um espírito que tá rondando. Bruxa Medeia, moço. É um espírito da universidade. Ela mora aqui do lado, no laboratório do audiovisual. Do lado, no laboratório do audiovisual. Ela é branca, loira, tem o olho azul. Branca, loira, tem o olho azul. Moço, você entendeu o quanto essa bruxa pode ser perigosa? É que eu sou estudante de psicologia e eu quero provar pra todo mundo que a Bruxa Medeia existe. Só que pra isso eu preciso filmar, senão ninguém vai acreditar em mim. Tá, mas ó... Você já viu ela por aqui? Já. Eu já vi 3 vezes. O vulto, né? Mas é que é muito rápido, não deu pra mim filmar. Mas se alguém me ajudasse, seria mais fácil. Ah, não, mas eu ajudo sim. Sim, a gente pode ficar aqui esperando ela quietinho. E daí, quando a gente ouvir um barulho do lado, você pega a filmadora e eu não deixo ela sair. Eu pego ela. Pode ser? Pode ser. E você tem namoro... Agora sim! A gente pegou ela! Que isso? Quem são vocês? Você é a Bruxa Medeia! E agora eu vou provar pra todo mundo que minha teoria dos espíritos tá certa! Eu não sou bruxa nenhuma, meu nome é Juliana, me solta. Sério. E o que você faz aqui? E toda de branco? Gente, eu menti pros meus pais que eu faço odonto, mas eu faço jornalismo, porque de manhã eu tenho sempre que escrever matéria pro jornal. E por isso que eu venho de noite. Sério, vocês são loucos. Desculpa. Ei, espera! A gente acabou nem se apresentando, né? Eu me chamo Ademir. Ângela. E
Será que a gente pode se encontrar de novo? Não sei. Eu tava pensando em dar uma volta agora pra colocar a cabeça no lugar. Tu não quer ir comigo? Sim, mas é que meu turno... Nossa, já é 7 da manhã, meu turno tá acabando, claro, posso ir contigo. E mais um programa não chegou ao fim. Mas se quiserem, pode continuar nos assistindo pelas redes sociais. Facebook/Programa ou Não ou YouTube/Equipe ou Não. Ou ainda aqui pelo canal 15 da NET, nos horários disponíveis na nossa grade do Facebook. Até mais. Tchau, galera. E acho que foi o Alex aqui, ó. É mesmo, Gui. Vamos exibir. Vamos exibir. É mesmo, né? Que interessante. Pois é. Já o quê? Pois é. Que tem ideia? Conta mais pra mim. É que tu não pode contar mais, Gui. Conta mais, tu vai ter que Eu não vou continuar. falar nada só. Agora a gente vai ver como sai no 4º capítulo pelo... Eu aqui e o Gui aqui. Os dois aqui, pelo menos é aqui, né? Aqui, ó. Vamos ser Vamos, 4 4 episódios. capítulos. Nesse último capítulo, como é que será que ele saiu? A gente vai conferir agora. Eu tô concordando contigo. Deus, Então fala assim, ideia. fica quieta. Quando era pra te falar, tu não falou, né? Fica Tá quieta pronta agora.